Bom dia, irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus pela bênção de poder nesta manhã estarmos juntos, como igreja, como corpo de Cristo, para adorá-lo. E eu convido você para que abra a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Isaías, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 2 até o 17. Mesmo assentados, com reverência, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, e a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteais a causa das viúvas. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Oremos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos o privilégio que o Senhor nos dá de podermos, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, nos reunirmos como igreja, o corpo de Cristo, para te adorar, para, ó Deus, sermos edificados através de cada parte do culto. E agora, Pai, diante da Tua palavra, nos encontramos e rogamos-te a direção e orientação do Senhor através do Teu Espírito. Fala conosco, Pai, nós oramos grato no nome de Jesus. Amém. É um texto talvez não tão conhecido. O profeta Isaías foi alguém que Deus usou por um longo período, talvez um dos profetas que mais profetizou em termos de tempo. E ele está aqui, através da orientação do Senhor, chamando a atenção do seu povo, esse povo que ele inclusive viu no período de 722, a deportação deles, naquele momento do Reino do Norte, e eles estavam vivendo de fato uma vida desagradável ao Senhor, eles não estavam prestando um culto verdadeiro. Por isso que eu quero compartilhar nessa semana com os irmãos sobre o título, o culto que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus.
A gente sabe que há muitas formas de adorar o Senhor, muitos o fazem das mais diversas formas. E aqui nós temos nesse texto, este povo fazendo todo o ritual, olhando assim, aparentemente, parecia que estava tudo correto. Mas o Senhor que conhece o coração, como diz lá no Salmo 139, né? Antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe. Ele então estava vendo a forma como eles estavam prestando esse culto a Deus. Eles faziam os rituais. E aí é interessante porque faz aqui uma comparação no verso 2, né? Ouvi os céus e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Aí ele diz o seguinte, no verso 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas o Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, ou seja, mesmo as criaturas, né, aquilo que não fazia parte do contexto de entendimento, diz o texto que o boi conhece. Eu não sei quem já lidou com criação, nós já tivemos o privilégio, até a adolescência, de lidar com isso, de ver como realmente a gente chama a criação, elas vêm porque ouvem a nossa voz, entende o suar da nossa voz. Por isso que Jesus vai falar lá em João 10, depois quando fala do bom pastor, diz que o bom pastor conhece as ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz. A gente vê pessoas, e a gente viu já vários momentos assim, testes que se fazem, principalmente com ovelhas. Pede um estranho para chamar, né? Usar todos os meios para chamar aquelas ovelhas, e elas não estão nem aí. Mas quando o seu dono fala a primeira palavra, elas levantam e vão em direção a ele. E aqui a gente percebe esse povo, e aí está dizendo, o boi conhece, o jumento conhece, mas o meu povo não me conhece. Jeremias também vai falar isso lá no seu capítulo 9, verso 8, verso 7, dizendo que a cegonha conhece as estações, e ali vai mostrando a andorinha, vai mostrando, mas diz assim, o meu povo não ouve a minha voz. E a pergunta que eu faço é, que tipo de culto estamos oferecendo a Deus? Como temos nos apresentado diante do Senhor? Porque o fato de estar na casa do Senhor, todos os cultos, todas as reuniões, não quer dizer que estamos fazendo a coisa certa. Estamos aqui cantando, como nós cantamos desses cantos maravilhosos, né? Os 2 hinos, os 2 cânticos. Mas se nós não fizermos isso de coração, Deus não se agrada daquilo que fazemos. Por isso Ele convoca o seu povo aqui e diz, olha, eu acho assim, fico impressionado com a forma como Deus reprova. Ele diz aí no verso 11, estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. E aí no verso 13 vai dizer, não continueis a trazer ofertas e incenso. O incenso para mim é de fato a abominação. E ele continua dizendo que não está suportando mais isso. Diz, as vossas festas, lua nova, etc, etc, já me são pesadas. Ou seja, mesmo fazendo tudo aquilo que era prática, Deus não estava aceitando, porque eles não faziam da forma como deveria fazer. Então nós temos aqui nesse texto, né, esse exame profundo do coração, realmente adorador. Que nós nos apresentemos diante do Senhor, como temos cantado, é bom estar na presença do Senhor. Faz bem ao nosso coração, mas é preciso que façamos isso de fato, de forma agradável ao Senhor, não de qualquer jeito. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, talvez até por um desencargo de consciência, mas muitas vezes longe daquele objetivo que Deus espera de cada um dos seus filhos. Nós vemos aqui a ilusão, né, da religiosidade vazia. O povo de Israel estava adorando a Deus por modo totalmente diferente ao que Ele ordenara. Por essa razão, o culto não era aceito como algo agradável. Então, nós vemos aí essa cadência, né, dos rituais mascarados com a gratidão. Então, nós temos, de fato, essa religiosidade vazia, que muitas vezes, se nós não temos cuidado, acontece conosco também. Às vezes a gente sai do culto e alguns falam assim, olha, o culto hoje não foi legal. Eu não entendi nada. Agora eu pergunto, como você entrou aqui para ouvir a palavra do Senhor através das várias formas que ela é apresentada? Nas orações, nos cânticos, na leitura da palavra, na meditação. Se nós de fato saímos de casa com o desejo de prestar culto a Deus, tenha certeza, você vai sair daqui edificado por cada parte deste culto. Porque Deus fala conosco. Que o nosso culto não seja de fato uma mera ritualidade,
mas que façamos isso de coração. Eu quero compartilhar algumas lições, e a primeira delas em relação ao culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus não é feito apenas de sacrifício. Vê que o povo aqui fazia todo o ritual, holocausto, sacrifício de gordura, de animais, etc, etc, mas Deus não estava agradando daquela forma, porque eles faziam de forma hipócrita. Eles não estavam fazendo de coração. Ainda que nós não tenhamos esses sacrifícios hoje, porque Jesus já o fez, já cumpriu todo aquele ritual, tudo aquilo que estava descrito no Antigo Testamento, e a gente vê isso desde o Gênesis, Deus falando ao seu povo, orientando como deveria ser o culto que agradava a Ele. Por isso, quando a gente chega no livro de Samuel, no capítulo 15, depois que Deus dá uma ordem a Saul, através de Samuel, para que fosse exterminasse uma nação, os amalequitas. E ali, Saul, já talvez com seu coração já exaltado, orgulhoso, vaidoso pela posição que ocupava, ele vai e não obedece integralmente à ordem do Senhor. E quando ele é chamado a atenção através do profeta, que Deus manda o profeta falar para ele que havia rejeitado, e ali foi a última, vamos dizer assim, a última oportunidade que Deus deu a ele para ele fazer a sua vontade. E aí nós vemos a Samuel exortando-o, dizendo: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, ou seja, essa mecânica, da religião nunca substitui o culto verdadeiro. Então Saul foi, mas ele trouxe alguns animais, poupou a vida do rei Agag, e ele então é duramente exortado por Deus através de Samuel, e a partir dali Deus o abandona. Diz que o Espírito do Senhor se retirou, e da parte do Senhor veio um Espírito que o atormentava. Então, ou seja, não é só fazer, podemos até fazer bem feito, tocar bem, cantar bem, podemos até causar admiração, mas Deus conhece o meu e o seu coração, como estamos fazendo. Que realmente o Senhor desperte-nos a cada dia para não apenas fazer sacrifício. Eu creio que para muitos de nós levantar hoje pela manhã foi difícil. Gostaríamos de ficar um pouco mais na cama. À noite tem as programações, da televisão, das mais diversas formas, e parece um tipo de sacrifício, e é. Mas talvez não seja isso que Deus está querendo de nós, porque depende da forma como nós entramos aqui, como está o nosso coração ao nos prostrarmos diante do Senhor, ao apresentarmos a Ele para dar aquele culto que lhe agrada. Por isso o salmista, no Salmo 51, ele diz lá: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, e a este coração diz: não desprezarás, ó Deus. É esse coração, esse tipo de coração que Deus quer. Nós vimos aí na leitura, no início deste capítulo, dos versos 1 a 5, o salmista reconhecendo o seu pecado, a sua miséria. Ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que tu és justo no teu julgar e puro no teu falar. Que Deus realmente esteja sondando o nosso coração nesta manhã, para que nós não estejamos apenas nos esforçando, deixando de dormir um pouco mais, de estar um pouco mais com a família, para estarmos na casa do Senhor, mas que façamos isso de coração, para a glória do Senhor nosso Deus. Ou seja, o que o Senhor requer de nós aqui é obediência. O Senhor tem muito mais prazer na submissão à palavra do que na gordura de carneiros, ou no nosso caso, de estar numa casa do Senhor. Ele tem muito mais prazer. Por isso que Samuel exorta dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? É isso que obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus exige de nós é obediência, é submissão. E se de fato nós amamos ao Senhor, Jesus vai nos dizer isso lá em João 14, em vários versículos, 14, 21, 23, dizendo que quem ama Ele guarda a palavra. Uma das razões pelas quais nós somos desafiados é dia a dia estarmos meditando na palavra do Senhor.
A gente vê Deus falando a Josué, falando no Salmo 1, né, que o prazer do Senhor, no nosso prazer deve estar na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. E ali nós temos um gráfico mostrando o peso. Muitas vezes nós olhamos para esse gráfico e ficamos, né, em débito, realmente estamos em débito. Se não fosse a graça do Senhor, ai de nós. Então, que o nosso culto não seja apenas sacrifício, mas também um culto que agrada a Deus. Não é feito só de aparência. E é isso exatamente que esse povo estava fazendo. Fazia todo o ritual, olhando de fora, estava perfeito. Mas era apenas aparência, era apenas uma caricatura. Mas o coração estava vazio, longe do Senhor. Não basta a gente, né, hoje talvez não tanto, mas na época que eu era adolescente, já faz alguns anos, quando a gente passava na rua com a Bíblia na mão, a gente era tido, era estranho, né? Porque praticamente todos nós íamos para a igreja com a nossa Bíblia na mão, a nossa revista Escola Dominical, e não tínhamos a facilidade que temos hoje, né, de celular, e as pessoas não nos veem caminhando pela rua, porque chegamos, se não todos, a grande maioria vem para a igreja de carro, só na hora de sair do carro, que talvez algum vizinho observe. Mas a palavra do Senhor, ela deve ser notada, ela deve ser percebida através da nossa vida. Que não seja apenas a aparência, as pessoas olhar para nós, no nosso dia a dia, lá em casa, junto ao cônjuge, junto aos filhos, junto aos pais, totalmente diferente. Ontem, o Johan falou dessa questão da aparência, né? Às vezes os pais vêm para a igreja discutindo no carro, brigando com o filho, e quando chega na porta, olha, agora vamos entrar na igreja, vamos parar com a briga, e depois a gente continua. Ou seja, um culto hipócrita. Alguém que está realmente vindo à casa do Senhor, mas o coração, na prática, está longe do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, através do Senhor Jesus Cristo, repetindo o que está no livro do profeta Isaías, lá no Mateus 15, 7 a 9, diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, então havia assim um abismo entre a honra de lábios e a distância do coração. E Jesus pega duro com esses fariseus, porque eles falavam e não praticavam, exigiam, mas eles mesmos não davam exemplo. Tanto é que Jesus falou: vocês podem fazer tudo quanto eles dizem, mas não os imiteis nas suas obras. Irmãos, que realmente Deus nos dê a graça de podermos sermos exemplos. Que a nossa vida seja coerente em casa, no trabalho, na escola, não apenas aqui na igreja, né, mostrando aquela aparência religioso, de alguém devoto, de alguém piedoso, mas que no dia a dia não faz essa prática, não tem esse costume de realmente honrar o Senhor com as suas vidas. Que realmente o Senhor nos dê graça, né, para que achamos, procedamos de acordo com a sua vontade. Mas há também o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é feito com reconhecimento de culpa. Nós temos sempre em todas as nossas liturgias o momento em que nós temos a oportunidade de confessar o nosso pecado. Mas não é apenas aqui. No nosso dia a dia, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, quantas vezes entristecemos a Deus? E a ordem é muito clara quando Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, né? Verso 30, e não entristeçais do Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Não entristeçais, é uma ordem. Mas quantas vezes o fazemos? Devemos estar sempre crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim, nos santificando dia após dia, nós vamos nos tornando à semelhança do Senhor. E o desafio de Paulo, quando ele escreve na mesma carta aos Efésios, capítulo 4, ele vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo perfeito. Nós podemos olhar e imitar as pessoas. As pessoas podem olhar para nós e seguir o nosso exemplo, mas é preciso que tenhamos esse compromisso. É triste ver quando pais incentivam os filhos a vir à igreja, mas não vêm. É triste ver os pais até exigir dos filhos a oração, mas eles mesmos não oram. Ou seja, não há esse reconhecimento de que estão em falha diante de Deus, com a sua família e diante de Deus. Que realmente Deus nos dê graça. Por isso que no texto de Isaías capítulo 6,
quando há o confronto dele com o Senhor, ele tem aquela visão, e ele diz as seguintes palavras: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim. E o profeta Isaías era alguém que de fato amava o Senhor, mas quando ele se depara diante da santidade de Deus, da grandiosidade de Deus, ele se prostra e diz, ai de mim. Eu creio que deve ser essa também a nossa postura diante do Senhor, quando nós nos colocamos reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa insuficiência, e clamamos ao Senhor por misericórdia, para que Ele nos dê graça, a fim de que nós o cultuemos, o adoremos de coração, fazendo aquilo que lhe agrada, né? E reconhecendo onde temos falhado e procurarmos melhorar nisso. Nós temos alguns exemplos, né? Nós vemos aí no caso do profeta, que de fato tem uma postura diante da graça do Senhor. Nós temos aí o pródigo, quando diz lá em Lucas 15, 18 e 19, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Nós temos aí o clamor também do publicano, quando diz, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício. O que é essa uma oração que devemos fazer constantemente? Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe com que eu caia, não permita com que eu venha dar mau testemunho, você pede o tropeço, porque muitos estão olhando para nós. Eu gosto sempre de ilustrar hoje nós temos mais do que nunca, né? Nos shoppings, nas lojas chiques, né? A pessoa passa e de longe vê o que está lá dentro, né? Aquele vidro transparente, onde as pessoas veem tudo que está lá do outro lado. Eu creio que nós somos esta imagem, este espelho. Por isso Paulo vai dizer lá aos Coríntios, nós somos a carta escrita e lida por todos. As pessoas estão nos lendo, as pessoas estão nos observando, para ver se somos coerentes naquilo que falamos. Muitas pessoas deixam de testemunhar, de falar do amor de Cristo aos seus colegas, porque eles têm medo de serem apontados de algo que eles fazem que não agrada a Deus. E lá no coração ele sabe disso. Eu lembro de um irmão querido, que foi membro já dessa igreja, muitos da minha época, eu fui pastor aqui na década de 90, e já faz alguns anos isso. Ele estava ali na praça da Afonso Pena, e trabalhava no órgão público, e ele começou a conversar com daqueles andarilhos ali, usando droga, e falando que Jesus podia libertá-lo, que Jesus podia dar a ele a vitória, etc. E foi falando, e de repente, sem perceber, ele puxa seu cigarro e começa a fumar na frente daquela pessoa a quem ele estava falando. E a pessoa questionou, mas espera aí, se o senhor fala que ele liberta, e o senhor não é liberto? Então veja, as pessoas nos observam, às vezes são pequenos gestos, esse foi muito visível, mas as pessoas estão olhando a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de expressar aquilo que sentimos. E que Deus seja louvado, né? E que reconheçamos quando falhamos. Temos também, né, esse verdadeiro encontro que tivemos aí na pessoa de Zaqueu também, naquele encontro que teve com o Senhor Jesus. Lá em Lucas 19, verso 8, ele diz, então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, entendendo que o arrependimento genuíno gera frutos. Se nós de fato professamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, nós vamos produzir frutos para a glória dele. É isso que Jesus fala lá em João 15, quando fala da videira. Ele falou, vos nomeei e designei para que vades e deis fruto. Esse é o desafio para nós. Onde formos, que as pessoas possam olhar em nós e ver a luz de Cristo. Mas há uma outra lição que nós aprendemos neste culto que agrada a Deus. Primeiro, não é apenas de sacrifício. Segundo, não é apenas de aparência. É com reconhecimento de culpa. E em quarto lugar, o culto que agrada a Deus é feito com verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores.
Não adianta fazer por fazer. Deus quer ver como estamos fazendo para agradá-lo. Então, nós vemos esses exemplos. Quer dizer, o Pai procura ativamente aqueles que o adoram. Lá em Isaías 29, 13, nós temos a expressão de Deus falando através do seu servo. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então nós vemos esse conluio, né, esse povo reunindo, como diz o texto aí, né, se aproxima, né, com lábios honra, com a boca fala, mas o coração está longe do Senhor. Que realmente Deus nos dê graça, irmãos, para que o nosso coração esteja contrito, quebrantado a cada dia. Que realmente apresentemos-nos diante dEle como verdadeiros adoradores. Aqueles que realmente honram o Senhor no seu dia a dia. Aqui que Jesus fala lá em João 4, com aquela mulher samaritana, quando questionada, ela questiona Jesus sobre o lugar que deveria adorar. Diz aos nossos pais, diz que é aqui no monte, mas você diz que é lá em Jerusalém. Ou seja, onde é o lugar que se deve adorar? E Jesus, nem neste monte, nem em Jerusalém. E aí ele diz nos versos 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ali nós temos o gráfico, né, ali do culto realmente que é agradável ao Senhor. Nós temos de um lado ali essa forma que agrada ao Senhor, e do outro lado essa forma que não agrada ao Senhor. Então, irmãos, que Deus nos dê graça, que possamos ser esses verdadeiros adoradores, fazendo de coração a obra do Senhor, o nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, onde Deus nos colocar. Eu quero finalizar com uma última lição do culto que agrada a Deus. Nós vimos primeiro, não é apenas de sacrifício, não é apenas de aparência, mas com confissão de culpa, reconhecimento de culpa e também verdadeiros adoradores. Mas o culto que agrada a Deus é feito com gratidão. Você tem sido grato por aquilo que Deus faz na sua vida, no seu dia a dia? Nós cantamos hoje o hino 62, né? Foi isso? 62? Gratidão. Como nós temos motivo para agradecer. Só o fato de levantarmos nesta manhã e estarmos aqui é motivo de gratidão, porque muitos gostariam de estar e não podem. Muitos gostariam de prestar culto a Deus, como nós fazemos nesta manhã, e não podem por causa da perseguição. Porque se o fizerem em público, serão presos, serão muitas vezes até mortos. Nós aproveitemos as oportunidades que Deus tem nos dado para estar na sua casa. E sejamos gratos ao Senhor por cada dia que Ele nos proporciona abrir a sua palavra, enquanto muitos ao redor do mundo não podem sequer usar um folheto bíblico, porque terão problemas com as autoridades. E Deus nos dá a graça de podermos compartilhar nosso dia a dia, de estarmos de fato olhando para aquilo que Deus deixou para nós. A gente vê cenas onde a igreja, em vários lugares do mundo onde há perseguição, mas ainda a igreja secreta, né, chamada a igreja perseguida, quando recebem um exemplar da palavra de Deus, eles choram, eles se emocionam, porque nunca tiveram a oportunidade de ter a Bíblia toda na sua língua. Eu tenho um colega, que foi meu colega no seminário, que trabalha entre os índios lá no Amazonas, na região amazônica, e ele conseguiu traduzir, nesse período de mais de 20 anos, a palavra do Senhor para aquele povo. Passou por um momento difícil, por tratamento de câncer, e está lá ainda sofrendo as consequências disso, também da região. Mas que alegria ver aqueles indígenas recebendo a palavra do Senhor. E nós temos 1, 2, 3 Bíblias ou mais no nosso celular, e às vezes não aproveitamos essa oportunidade que Deus nos dá para conhecê-lo melhor, porque nós só conhecemos a Deus através da sua palavra. É assim que Ele fala conosco. Nós aprendemos a orar porque lemos da palavra e sabemos como devemos orar, ainda que nós sejamos limitados. Tanto é que a Bíblia diz, lá em Romanos 8, dizendo que nós não sabemos orar como convém. Por mais experiência que tenhamos, por mais vivência na igreja, na vida cristã, a nossa oração ainda está longe de ser a oração que talvez Deus se agrade. Mas Ele quer que nós oremos.
Jesus, quando fala no Sermão do Monte, ele diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele exige, ele pede, né? Lá em Provérbios que vai dizer que ele se agrada da nossa oração como justo. Que Deus nos dê graça, estamos orando e sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, o louvor é a raiz da salvação. Se somos gratos ao Senhor, vamos estar sempre louvando. Aliás, Tiago vai dizer lá na sua carta, né? Está alguém alegre? Cante louvores. E é isso que devemos fazer cada dia, não só aqui na igreja, mas na nossa casa. Os vizinhos podem ouvir a nossa voz. Muitos têm o costume de cantar no banheiro, né? Mas mesmo assim, quem sabe o seu vizinho está ouvindo aqui que você está pregando através da música cantada. Então, louve, essa é a forma que Deus colocou para nós, e os frutos vão aparecer mais cedo ou mais tarde, ou seja, é o resultado desta vida. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versos 16 e 17: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em tudo dai graças. É fácil agradecer a Deus numa enfermidade? Não, não é. É fácil agradecer a Deus quando perdemos um ente querido? Não é. Mas nós que somos salvos, somos remidos no sangue do Cordeiro, mesmo nesses momentos mais difíceis, nós vamos achar motivo para agradecer a Deus. O seu cuidado, o zelo dele para conosco. E ele é um Deus que não nos deixa. A gente vê no Salmo 27:10, né? Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Através do profeta Isaías, vai dizer no capítulo 49, vai dizer: olha, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, ou seja, é um Deus presente sempre. É isso que Jesus promete antes de ser assunto ao céu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. Na carta aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 13, né, verso 6, olha, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Por maior que seja a nossa aflição, por maior que seja a nossa dor, podemos até nos sentir, quem sabe, enfraquecidos, mas Deus nos consola, Deus nos conforta, através de uma palavra de alguém, através da sua palavra, que traz refrigério ao nosso coração. Então sejamos gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Então o cântico de fato é a ponte entre a palavra recebida e a gratidão oferecida. Eu concluo dizendo: para agradar a Deus, é preciso ter um coração quebrantado, humilhado na sua presença, como o salmista se expressa no Salmo 48, agrada-me fazer, ó Deus, a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. E nós temos agradado ao Senhor com o nosso culto, ou fazemos apenas para nos sentir bem e desencargo de consciência? Como temos agradado ao Senhor? Como temos prestado nosso culto a Ele? Estamos apenas fazendo ou fazendo de coração? Eu quero convidar você para que nós leiamos juntos Hebreus 13, verso 15. Não sei se está ali no slide, mas vamos abrir aqui Hebreus 13, que deve ser o resultado de um coração que louva ao Senhor, que é grato por aquilo que Ele tem feito. Então, Hebreus 13, verso de número 15, que até cantamos ele também, este versículo. Leiamos juntos. Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre, não é de vez em quando, é todo momento, parar e agradecer: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida, porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado graça para permanecer firme no teu caminho. Que o Senhor realmente aplique ao nosso coração essas verdades e nos ilumine a cada dia para prestarmos aquele culto que o agrada. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe.